Boa tarde! Convido vocês a estudar História, hoje com o conteúdo Governo Geral. Por que surgiu o Governo Geral? Devido ao fracasso das capitanias hereditárias. Então, o rei de Portugal decidiu formar um novo governo. Estão lembrados que foi as capitanias hereditárias que foram divididas em 15 lotes por 12 donatários e apenas duas que deram certo? Foi a de São Vicente e a de Pernambuco. Estão lembrados? As duas se desenvolveram através do que, professora? Através da cana-de-açúcar, né? E a criação de gado. Rei de Portugal, Dom João, em 1549, decidiu tomar de volta as suas terras. Para isso, ele precisou de um novo governo para administrar suas terras, né? Então, foi criado o Governo Geral. Foi instalado na Bahia, no meio da capitania hereditária, Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Junto do Governo Geral, trabalhavam 3 pessoas com cargos importantíssimos para organizar a colônia, né? Então, vou falar deles aqui para vocês. Primeiramente, tinha o ouvidor-mor. Era responsável pela ordem e a justiça, né? Ele servia ali como promotor, juiz, para manter a ordem e a justiça. Quando tinha algum conflito, ele vinha, resolvia os conflitos. O provedor-mor era responsável pelo dinheiro, pela arrecadação de impostos. O capitão-mor era responsável pela guarda e a defesa do território brasileiro, tá? Então, cada um desses tinha funções específicas, diferentes, para manter a ordem e ajudar o governo geral na organização das colônias. O governo geral também ele tinha 4 objetivos, né? Manter a colônia dos invasores franceses, né? Então, eles se protegiam, né? Se defendia dos invasores franceses, né? Combater os indígenas e as suas resistências. Manter o processo da ocupação do território, contribuir e explorar as riquezas das colônias. Resumindo, as riquezas que tinha aqui no Brasil para enviar para Portugal. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Com a vinda dele, ele trouxe 130 soldados, 90 marinheiros e vários trabalhadores, como carpinteiros, pedreiros, farmacêuticos e até médico veio com ele para o Brasil. Com ele também veio 6 padres jesuítas sobre a direção do padre Manuel da Nóbrega.
que iniciou o processo de catequização dos índios, tá? Aqui no Brasil, iniciou a educação brasileira. Mas com Tomé de Souza, não veio só intelectuais, só estudiosos, não. Ele trouxe 400 degradados. Que é isso, professora? O que essa palavra significa? São pessoas, homens que tinham cometido crimes lá em Portugal. Eles trouxeram para o Brasil para trabalhar e aqui eles foram ficando livres. Aonde em Portugal era preso, então essas pessoas que tinham cometido crime lá em Portugal, eles trouxeram. Essas pessoas eram as pessoas boas, professora? Não, eram pessoas ruins que tinham cometido os crimes, que eles não queriam que ficasse lá em Portugal, na sociedade portuguesa, então eles trouxeram para o Brasil. E essas pessoas foram ficando, né? Então, foi correto que Tomé de Souza fez, trazendo essa população que já tinha cometido esses crimes bárbaros, né? Trouxe para o Brasil. Tomé de Souza deixa o cargo e em 1553, Duarte da Costa assume o governo geral. Ele trouxe para o Brasil o seu filho, Dom Álvaro, e trouxe também para o Brasil alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta, que junto com Manuel da Nóbrega funda ou cria o Colégio de São Paulo de Anchieta e inicia a história da educação brasileira. Duarte da Costa perdeu o cargo também de governo geral. Lembram que ele trouxe o seu filho para o Brasil? Pois 2 motivos fez com que ele perdesse o cargo de governo geral. Primeiro motivo, não fez um bom governo, ele não foi um bom administrador. E o segundo motivo, porque ele perdeu esse cargo de governo geral, foi o seu filho, que criou sérios problemas para a colônia. Na colônia, tá? Certo? Então, ele também perdeu o cargo. Em 1558, Mendes de Sá foi nomeado o novo governo geral. Ele conseguiu resolver todos os problemas deixados por Duarte da Costa. Mas foi sozinho, professora? Não, ele teve uma ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. Ele combateu e expulsou os franceses, que aqui havia se instalado, né, nas colônias. Após tantas lutas, foi fundada a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, a atual Rio de Janeiro, com a cidade maravilhosa, né? Que é o Rio de Janeiro.